O milionário ficou sabendo que sua mãe idosa morava em um prédio abandonado através de notícias na TV. Depois disso, ele descobriu que tinha muito mais segredos na história de sua família do que ele achava que sabia. Daniel era um milionário cinquentão que não tinha família. Enquanto ele sempre imaginou como seria ter uma esposa e filhos, sua amarga infância o impediu de realizar esse sonho. Por isso, Daniel dedicou todo o seu tempo ao trabalho. Ele era incansável, e o sucesso de seus negócios era a prova de que, ao longo dos anos, seu trabalho árduo tinha valido a pena. Um dia, Daniel estava almoçando em seu escritório quando decidiu assistir ao noticiário em seu computador. Ele raramente fazia isso, mas naquele dia em particular, uma parte dele dizia para fazê-lo, e ele não sabia por quê. Depois de ver os jornalistas noticiando coisas diferentes, como o clima e o mercado de ações, o tom mudou de repente quando eles começaram a falar sobre uma mulher idosa que morava em um local abandonado desde que um temporal com ventos muito fortes tinha destruído sua casa. Daniel sabia como aquele temporal tinha sido devastador para muitas pessoas. Aconteceu há 5 anos e uma parte significativa da periferia daquela cidade tinha ficado destruída. Enquanto assistia ao noticiário, ele de repente percebeu que conhecia a idosa. Não pode ser, ele disse para si mesmo, aproximando-se da tela. Era sua mãe Olga. O jornalista confirmou isso quando apresentou a mulher dizendo o nome dela, antes de entrevistá-la. De repente, a infância de Daniel passou diante de seus olhos. Ele lembrou que durante seu último encontro com a mãe, estava chorando, implorando ao pai dele, Josias, para não ir embora. Josias levou Daniel para outro estado, onde decidiu começar seu próprio negócio. "Por que a mamãe não vem com a gente, papai?" Daniel perguntou a ele assim que entraram no carro. "Sua mãe não quis vir conosco, filho. Eu descobri que ela se apaixonou por outro homem e o escolheu ao invés de nós. Não se preocupe, Daniel. Nós vamos começar uma nova vida sem ela", Josué disse ao filho enquanto ele se afastava. As palavras do pai ficaram na mente de Daniel enquanto ele crescia. Ele acreditava que sua mãe os tinha abandonado, e ele não conseguiu perdoá-la. Quando Daniel tinha 31 anos, Josué faleceu de uma doença terminal, e antes de sua partida, ele entregou seus negócios para o filho, dizendo que tinha construído tudo aquilo para ele. "Ensinei-lhe tudo o que você precisa saber sobre o sucesso, meu filho. Tenha confiança em si mesmo e no que pode fazer. Tenho certeza de que você é capaz de levar nossas empresas a um patamar ainda maior", disse Josué. Daniel não conseguiu tirar os olhos da tela, enquanto via a mãe contar sua triste história ao vivo. Ele percebeu como os anos tinham passado e quão frágil e cansada ela parecia. Mesmo com tudo que ele acreditava que tinha acontecido no passado, Daniel achava que era hora de encontrá-la novamente antes que fosse tarde demais. Por isso ele resolveu entrar em contato com a emissora e falar com o responsável pela história de sua mãe. Graças ao jornalista, Daniel conseguiu o endereço de onde sua mãe estava. Ele pegou um avião e foi imediatamente para lá. Daniel ficou de coração partido com o que viu. O local era completamente abandonado, não tinha janela e nem telhado. Estava muito quente e não tinha nada além de trepadeiras para protegê-la do sol escaldante ou da chuva. Quando Daniel entrou, viu que a mãe havia feito uma cozinha improvisada usando lenha e uma panela de metal. Havia um colchão velho no chão e ela colocou seus pequenos pertences em uma prateleira. Depois de alguns segundos, Olga notou a presença de Daniel ali. "Posso ajudar?" ela perguntou. Então ela notou que aquele rosto, mesmo tendo passado tantos anos, era familiar. "Esse rosto, esse olhar, eu sabia que reconheceria você quando te encontrasse novamente. Eu sei que é você, meu filho", a idosa falou. Daniel podia sentir as lágrimas se formando em seus olhos, mas ele fez de tudo para impedi-las de caírem. "Oi, mãe", ele cumprimentou baixinho. "Meu Deus, é você mesmo, meu menino. Eu não acredito. Finalmente, finalmente, finalmente estamos juntos de novo. Como você tem passado, meu filho? Como você me encontrou?" Olga não parava de falar emocionada. Daniel deu de ombros. "Eu não sei, mãe. Já faz muito tempo. Eu vi o noticiário e não pude acreditar que você estava morando aqui. Eu vim aqui para ver se era verdade." Olga pegou um velho banquinho de madeira para o filho sentar. "Você me permite compartilhar minha história, Daniel?" ela perguntou, enquanto eles se sentavam, e Daniel silenciosamente acenou com a cabeça. "Sinto muito por nunca ter conseguido encontrá-lo, filho", Olga começou dizendo. "Eu não sei o que seu pai te contou, mas eu quero que você saiba a verdade antes que seja tarde demais. Estou ficando velha e não sei quanto tempo me resta ainda."
Descobri que seu pai estava me traindo com a secretária. Ameacei levar você embora se ele não a deixasse, revelou Olga. No final, ele virou o jogo contra mim. Ele alegou que eu estava tendo um caso e usou isso contra mim no tribunal. Ele ganhou a sua custódia e vocês dois se mudaram para outro estado, ela contou tristemente. Daniel não podia acreditar no que estava ouvindo. Uma parte dele queria chorar, enquanto uma parte dele queria perguntar ao pai se o que Olga estava dizendo era verdade. Depois que vocês dois foram embora, eu fiquei sem nada. Eu não tinha lugar para morar, porque a nossa casa era alugada. Sem família e sem emprego, eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Aquela casa que eu morava até 5 anos atrás era tudo o que eu tinha conquistado na vida, e o temporal horrível a destruiu. Nunca consegui consertá-la, porque não tinha dinheiro. Então procurei um lugar para ficar na cidade e encontrei este prédio, explicou ela. Mãe, eu sinto muito, Daniel falou. Eu nunca fiquei sabendo de nada do que você estava passando. Papai me contou uma história totalmente diferente, mas agora tudo faz sentido. Eu sabia que você não iria nos deixar, mas ele me fez acreditar que sim, disse ele. Olga concordou com a cabeça. Está tudo bem, filho. O importante é que você está aqui agora. E estou tão feliz em vê-lo, ela disse, abrindo os braços para abraçar Daniel. Ele prometeu à mãe que ela nunca mais ficaria sozinha. Eles saíram daquele local abandonado e ele a levou para a mansão onde morava. Assim que ela se acomodou, eles foram ao shopping e compraram tudo o que ela precisava para viver confortavelmente. A presença de Olga na vida de Daniel o inspirou a ser uma pessoa diferente. Ele não se dedicou mais tanto ao trabalho e arranjou tempo para a sua vida pessoal. Um dia, enquanto estava na igreja com sua mãe, Daniel conheceu uma adorável mãe solteira chamada Sandra, que tinha 2 lindos filhos. Depois de se encontrarem algumas vezes, Daniel percebeu que estava apaixonado e decidiu se dar a chance de ser feliz. Desde então, a família de Daniel cresceu. Ele e Sandra se casaram e ele adotou legalmente seus 2 filhos. Olga estava encantada por ser avó e feliz por estar rodeada de pessoas que a amavam e a valorizavam muito. A verdade mais cedo ou mais tarde sempre aparece. Daniel sempre pensou que o lado de seu pai na história era a verdade, já que ele nunca teve notícias de sua mãe. No final, ele descobriu através de Olga que seu pai o enganou e o fez acreditar em uma mentira por toda a vida. Os filhos não devem sofrer por causa dos erros de seus pais. Daniel teve que viver sem sua mãe por causa das escolhas de seu pai no passado. Ele foi privado de sua mãe, mesmo que ela não tivesse culpa nenhuma. Mas finalmente a verdade prevaleceu e Daniel pôde aproveitar a companhia da mãe por muitos anos e deu a ela a qualidade de vida que sempre mereceu. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.